E ali, pessoal, beleza? É aqui, né? É você aqui. Não é aqui, não. É aqui. Beleza. Então é o seguinte, para o pessoal da matéria de História da Gastronomia, do Itinerário de Humanas, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a alimentação na antiguidade, o alimento sagrado e o alimento profano. Alimentos sempre estão na antiguidade relacionados aos deuses e as bênçãos divinas sempre estão relacionadas a uma grande alimentação. E o nosso foco hoje é falar dos hebreus, coisa que a gente já vinha falando em outras aulas, tá? Então é o seguinte, para começar, a gente tem que retomar o seguinte: Moisés, o grande escritor do Antigo Testamento, aquele que iniciou a teologia e todas as histórias bíblicas que a gente conhece, certo? Ele escreve como uma promessa de Deus, em que Deus está preparando uma terra que mana leite e mel. Tá? Então a terra prometida para onde os hebreus estão indo é uma terra que mana leite e mel. Está em Êxodo capítulo 3, versículo 8, é a primeira vez que aparece essa referência. E essa referência é a ideia de que se mana leite e mel, mana muita água, certo? Leite é o animal que dá leite, que está se alimentando do pasto, esse pasto verdejante, né? Que esses termos bíblicos vocês já ouviram também, certo? E o mel é fruto do produto da abelha que vem das flores. Então, a ideia de que a terra de Canaã, para onde Moisés está indicando que Deus quer que o povo se dirija, é uma terra onde há muitos rios em abundância, e essa é uma busca do povo hebreu, porque eles estão precisando sair do Egito, onde eles, além de serem escravos, era uma terra onde os benefícios alimentares vinham apenas do rio Nilo, e é uma terra muito árida, né? O deserto do Saara está ali do lado, vocês sabem muito bem disso. E a ideia de que na Palestina, na terra de Canaã, é uma terra onde a chuva é abundante, não há problema com a chuva, né? A ideia do Salmo 133, né? Quão bom e agradável que os irmãos vivam em união, é como os montes, como o orvalho que sai dos montes, né? E passa por toda a terra, né? A ideia bíblica daquele trajeto ali do norte, né, de onde vem o Rio Jordão. O Rio Jordão significa aquele que desce, então ele desce das montanhas do Hebron, tá? E aí a ideia de que é uma região cheia de chuvas, beleza? Então é o seguinte, outra coisa importante sobre a alimentação dos hebreus é que a alimentação, assim como não só os hebreus, mas como os povos todos, a alimentação ela é didática. E como naquela época nem todos tinham recurso para ler e era escrita algo muito complicado, tá? Não tinha imprensa, não tinha papel abundante, era o papiro que tinha, que era muito caro no Egito, essas coisas todas. O modo de ensinar era o modo do dia a dia. É por isso que a Bíblia tem muitas figuras, tem muitas leis, tem muitas instruções, que as pessoas às vezes fazem algumas interpretações, mas que a finalidade dessas leis são didáticas, né? Se você for ler os livros de Moisés, você vai ver que Moisés fala, tô falando rápido, né? Vou continuar falando rápido porque meu vídeo tá pequeno aqui, meu celular é de pobre, tô com memória pouca, eu gravo um vídeo, depois eu tenho que apagar e gravar outro vídeo, a coisa tá feia, né? Fica a dica. Então é o seguinte, a Bíblia, ela ensina que existe o sagrado e o profano. Deus fez o bom e o mal é o oposto ao bom, tá? Essa pode parecer básico, pode parecer super óbvio, mas para que isso seja óbvio, a Bíblia ensina vários modos de aprendizado e gastronomia é um modo de aprendizado também, é um modo de instrução, tá? É por isso que a Bíblia, nos Hebreus, tem os alimentos imundos e os alimentos sagrados, tá? Para que a pessoa saiba diferenciar o que é de Deus e o que não é de Deus, tá? Para que a pessoa não se confunda ao servir a Deus. Tem uma série de proibições na Bíblia, né, de como se deve plantar, de o que se deve plantar, o que se deve misturar. E a Bíblia, por exemplo, fala que você não pode misturar em uma plantação uma semente de um tipo com outra semente de outro tipo. Isso é confusão, né? Tem que ser coisas objetivas. É por isso, além da Bíblia também proibir que a pessoa use dois tipos de tecido na produção de uma roupa. Tem que ser uma roupa de um tecido ou a roupa de outro tecido, tá? E os animais imundos, ele seleciona aqueles, principalmente são os animais que não se locomovem direito, tá? No caso do porco é a questão dele não ruminar,
certo? Embora o porco tenha a sua locomoção normal. Mas é por isso que os hebreus não comem crustáceos, não comem frutos do mar, porque esses animais são animais aquáticos, mas são meio híbridos, que confusão, aquáticos com patas, né? Ou os répteis, todos os répteis são proibidos também, certo? Beleza, essa é a questão da dicotomia espiritual na alimentação do povo hebreu. Então, fica aí, gente, a ideia de que esse é o projeto alimentar de Deus para o seu povo. E próximo vídeo a gente depois fala mais um pouquinho sobre essas questões. Um abraço para o pessoal do primeiro ano.